alunas, parte aí do corpo docente, enfim, podermos, ainda que à distância, dirimir, né, de alguma forma, diminuir todo esse afastamento, sobretudo ao nos aproximarmos da palavra de Deus, né? Eu sei que o tema é extremamente relevante, que o Dr. Mateus vai estar abordando, nos inserindo um pouco mais nesse contexto da pandemia, mas também mostrando a responsabilidade que temos como igreja, falando de direitos, falando de deveres, enfim. E eu pensei, professor Mildenberg, neste texto de Jeremias, capítulo de número 29, o verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. O capítulo 29 de Jeremias, ele é conhecido sobretudo pelo verso 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas nem sempre a gente percebe o contexto no qual este versículo tão conhecido está inserido. Na verdade, trata-se de uma carta do profeta aos exilados, e uma carta muito consciente, porque a palavra de Deus, ela é sempre consciente. O mesmo profeta Jeremias, que certa feita se sentiu, por assim dizer, iludido por Deus, ele agora está falando de uma forma muito madura e consciente, trazendo para os exilados uma palavra que os fazia manter os pés no chão, mas o coração na promessa. E então, ao olharmos para esse contexto aqui, Jeremias nada mais está fazendo do que ensinar aquelas pessoas, queridos alunos, prezadas alunas, a viverem num contexto de exílio, num contexto de isolamento, num contexto atípico. E é muito importante a gente olhar para esse texto e, primeiro, pensar assim, que o fim principal da nossa vida, de fato, não é a felicidade, o bem-estar, mas é a glória de Deus. E respeitando essa finalidade principal, nós podemos sim passar pelos nossos exílios. Eu me lembro de um livro do Milton Schwantz, grande biblista, O Exílio Nosso de Cada Dia. Ele falava muito sobre isso, não é? Sobre como nós podemos olhar para esses exemplos bíblicos e principalmente para esse período do exílio e entender que vida cristã também consiste em provas, em dificuldades, e por que não dizer em determinados exílios, mas louvado seja Deus, porque o Deus de Israel, ele é o Deus que abre o céu sobre o exílio e revela a sua glória entre os exilados. O livro do profeta Ezequiel, ele começa falando sobre a revelação da glória de Deus no exílio. Então, eu acho que a primeira grande tarefa da igreja, pastor Mildenberg, se me permite, é justamente trazer essa reflexão de que nós não estamos aqui simplesmente para sermos felizes. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus, e já que nós estamos falando de finalidade de vida, é importante que pensemos assim, né, que o fim esperado por nós, o fim glorioso, assim como o retorno a Jerusalém era esperado pelos hebreus, assim também nós aspiramos pela nova Jerusalém, nós cremos na ressurreição, e esse fim glorioso deve sim nos fazer romper com um contexto de inércia, de estagnação. Agora, é claro que não basta nós esperarmos esse fim, mas basta nós colaborarmos para a implantação do reino de Deus na terra. Não basta que esperemos a nossa chegada aos céus, mas que Deus nos use para que o céu venha até a terra. Jeremias, ele está dizendo isso para esses irmãos: olha, não pensem que vocês vão sair muito rápido dessa crise. Vocês têm, inclusive, aí falsos profetas que estão profetizando que o exílio vai acabar. Mas olha, eu quero dizer que os 70 anos serão respeitados, mas orem pela paz, constituam
com famílias, vivam no modelo, no formato carpe diem, aproveitem cada dia, porque às vezes, professor, esperando um final glorioso, a gente não experimenta o meio. Quantas pessoas deixaram de viver, deixaram de adorar, deixaram de se comprometer socialmente, deixaram de exercer solidariedade, porque o meio não está muito legal. Na verdade, essa expectativa de um final glorioso, eu creio que Deus nos tirará a todos dessa pandemia, isso deve sim nos fazer apreciar as belezas do caminho, porque Deus tem sim revelado a sua grande nuvem de testemunhos, mesmo diante de tantas atrocidades. Se tivermos sensibilidade, nós veremos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, é muito importante que a gente pense nisso. O termo aqui do verso 7 é shalom, né? Aliás, esse termo ele aparece algumas vezes nesse capítulo e é uma das palavras mais ricas de toda a Bíblia, porque significa uma integralidade de bem-estar, significa paz, prosperidade, saúde, sentido, significado, satisfação, significa comunhão, relacionamentos curados. Agora, a palavra de Deus está dizendo: procurai a paz, lutem pela paz, busquem a paz, façam a parte de vocês. Eu tenho dito o seguinte, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos estar precavidos sim. Temos compromissos éticos, temos que nos cuidar, temos visto aí grupos sociais, tribos urbanas, rompendo com alguns cuidados, e aí estamos próximos aí, quem sabe, de uma segunda onda, não queremos isso. Então nós precisamos estar precavidos, mas retraídos e acuados não. Infelizmente o vírus do medo tem matado mais que o próprio Covid, e tem fragilizado emocionalmente muitas pessoas, e que por conta dessa fragilidade emocional, os seus corpos também estão reagindo, não é? De uma forma quase que insignificante a esse vírus. Então, essa é a palavra que eu deixo. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Oremos, mas que possamos também agir, e que possamos anunciar essa palavra de esperança, e que possamos viver. Aliás, a pandemia está nos permitindo viver experiências que até então não vivíamos, não com tanta intensidade. Falando de experimentarmos a nós mesmos na solitude, comunhão íntima com o Senhor. Estou falando aqui de experimentarmos mais a comunhão preciosa em família, não é assim? De lermos mais, de estarmos mais introspectivos, de valorizarmos mais as disciplinas privativas da fé do que as sociais, porque são essas que de fato sustentam a nossa vida e o ministério de cada um de nós. Então, pastor Mildenberg, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração e pelo respeito. Eu me sinto agraciado e incentivado por essa oportunidade. Professor Lupe, também a nossa querida gerente Paula, doutor Mateus, todos os colegas do colegiado, também os queridos alunos e prezadas alunas. Se me permitem, então, quero fazer uma oração com vocês e por vocês. Pai, obrigado, porque o Senhor nos permite viver, ainda que seja em plena pandemia. O Senhor nos reensina a viver. O Senhor é quem dá os ritmos para a nossa vida e soberanamente. Essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa, porque Tu és aquele que domina sobre terra e céus. Então, Senhor, ensina-nos a viver na Tua dinâmica, no Teu ritmo. Ensina-nos a entender, ajude-nos a entender que a finalidade principal da vida não é a felicidade, mas é a Tua glória, ainda que seja suportar com resignação o sofrimento, o exílio nosso de cada dia, porque os exílios também são oportunidades de experimentarmos o Senhor. A Tua palavra diz: eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então, Pai, nós não queremos nos tornar simplesmente especialistas em crises urbanas, nós queremos nos tornar especialistas no desfrute da Tua presença. Tem misericórdia das nossas vidas, dos nossos alunos, dos nossos colaboradores.
dos nossos líderes eclesiásticos, religiosos, ao longo de todo o mundo, revigora-lhes a fé, renova-lhes a esperança, que nesse período de espera, para esse final glorioso, que também possam orar pela paz da cidade, que possam se engajar pela paz da cidade, que possam ser precavidos sim, mas que jamais estejam retraídos, dominados pelo medo, pelo pavor ou pela insegurança. Pai, tem misericórdia, que nós possamos contemplar a beleza do meio, desse interim, desse caminhar e ver realmente a grande nuvem de testemunhas que o Senhor tem proporcionado. Entregamos, Pai, esta semana teológica, entregamos não só a vida do Dr. Mateus, mas de todos os preletores e preletoras que por aqui passarão. Obrigado pela vida do pastor Mildenberg. Continue usando o teu servo na liderança deste curso, todo o nosso colegiado, professores e professoras, os nossos alunos e alunas, seus familiares e todos quantos agora estão conectados conosco. Senhor, tem misericórdia de nós, que seja tudo para a tua glória e louvor. É a nossa oração, no nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, muito grato. Professor Mildenberg, eu peço licença ao professor, quero estar acompanhando em outros momentos, mas daqui 15 minutos iniciamos uma programação aqui na igreja, estarei ministrando os nossos supervisores, portanto não poderei dar sequência aqui com vocês. Perfeito, pastor Léo, muito obrigado por estas palavras, pela sua oração, e você sabe que a gente caminha junto. Muito obrigado, Deus o abençoe, e uma bela preleção daqui a pouco. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu quero dar as boas-vindas para aqueles colegas, aqueles nossos estudantes que acabaram entrando há pouco, e quero imediatamente passar a palavra para o nosso pró-reitor, professor Lupércio Lupe, para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pastor Emerson. É uma satisfação enorme estar aqui, participando da abertura dessa semana com vocês. Um tema extremamente atual, né? Estamos vivendo essa coisa nova, né? Não tem outro nome, né? É um momento ímpar. Eu acho que nós, enquanto instituição de ensino, talvez tenhamos sido o setor que mais foi afetado, né? Porque em questão de poucos dias, na verdade, no caso da Unifil, em questão de 2 dias, a gente teve que virar a chave, e é claro que, como a gente já vinha há muitos anos trabalhando essa questão do uso da tecnologia, a gente conseguiu superar a questão da parte tecnológica e da parte de entrega do nosso segmento acadêmico para que os nossos cursos pudessem continuar. E fazer uma abertura de uma semana acadêmica, eu participei de algumas, tivemos alguns eventos, né, agora durante a pandemia, totalmente online, as pessoas aqui, eu não sei o polo mais distante, mas temos aí a colega Vânia, né, lá de Brasília, talvez, se tiver alguém mais para o norte ou nordeste, quiser se manifestar aí, para a gente saber o quanto que a tecnologia trouxe de facilidades para que a gente pudesse estar vivendo esse momento, mas também o quanto que essa situação que a gente está vivendo nessa pandemia, o quanto que ela é complexa e complicada. Eu tive a satisfação de estar com o pastor Leonardo no evento da psicologia também, que tratou ou procuramos abarcar a maioria, se não todos, a maioria dos aspectos do ser humano dentro da pandemia. O isolamento, tentativas de suicídio foi o tema da semana, né, no Setembro Amarelo, coberto lá com o curso de psicologia, com a visão da religião, com a visão do médico, com a visão da psicóloga, ou da psicologia em si. As pessoas, a gente está vivendo um momento que é completamente novo, tenho certeza que para cada um de nós aqui, né? E talvez, pastor, a grande dúvida que fique é exatamente até onde vai o limite da liberdade individual de cada um nesse momento.
até onde as pessoas estão deixando de ter a sua rotina diária ou se isolando, alguns com muito medo, outros com excesso de confiança, e isso tem trazido à baila várias discussões e, infelizmente, levado para a seara política também. Muita gente politizou a questão da Covid, né? Essa situação completamente diferente que a gente está vivendo. E tenho certeza que a semana, queria aproveitar até para agradecer aí o Dr. Matheus, que vai ser o preletor da noite aí, vai fazer a fala com vocês. Não sei qual é a linha que o Matheus vai abordar, mas certamente nos próximos dias aí, me parece que serão alguns dias de evento da semana 19ª, né, pastor? 19ª semana de teologia. 19ª semana de teologia. Quarta-feira. Teremos hoje, terça e quarta-feira, nós vamos fechar com o pastor Abe Uber, lá de São Paulo. Perfeito, perfeito. Então, certamente as discussões, e vocês que são do curso de teologia, mais afetos ao lado da fé, como que a teologia pode vir para ajudar famílias, indivíduos, nesse momento tão louco que a gente está vivendo, né? Eu acho que o papel da igreja, e que passou, talvez o Mildenberg possa fazer uma fala aí a própria igreja foi afetada, vocês estavam impedidos de ir aos cultos, ou para quem é da católica, ir às missas, ou para qualquer outra crença, ficou todo mundo meio desnorteado, a gente sem poder receber o aluno dentro da instituição, mas graças a Deus, uma leitura bastante pessoal, eu tenho acompanhado muito, até em função da preocupação que a gente tem em receber de volta os alunos nos cursos presenciais, né? Nos cursos à distância, a gente tem conseguido alcançar vocês de diversas formas, e aí todo o mérito, está aí a Paula Renata com a equipe do EAD, fazendo que, tornando possível que as aulas continuassem, e foi fundamental para nós do ensino presencial, né? Não que eu me coloque separado do ensino da graduação à distância, mas se a gente não tivesse começado a preparar o ambiente tecnológico há 5, 6 anos atrás, talvez a gente estivesse vivendo um momento muito diferente hoje. Então, fica aí meu agradecimento, acompanhei o Mildenberg e o pastor Léo também na coordenação do curso. O pastor Léo esteve com a gente um tempo na coordenação da graduação presencial, e essa migração natural que aconteceu hoje para o mundo tecnológico. Então, vejo a semana como uma semana bastante promissora para vocês, alunos, professores, né? O meu sincero agradecimento a cada um de vocês que se desdobraram, se reinventaram nesse momento, e que vocês possam aproveitar esse momento de discussão para além do sala de aula, para além, e foquem mesmo no indivíduo, né? Eu acho que é um momento da gente pensar no ser humano enquanto ser humano. O Brasil hoje, não me falha a memória, a gente está com quase 160 mil mortos pela Covid, perdendo 157, 158 mil mortos pela Covid. Então, quantas famílias não foram destruídas, que perderam, às vezes, o seu esteio, né? Um pai de família, ou uma mãe de família que sustenta a casa e que perdeu a vida na Covid, o que aconteceu com essa comunidade? E eu acho que essa discussão, o caráter da fé cristã, eu acho que ele tem um papel fundamental para dar suporte nesse momento. Então, Mildenberg, eu agradeço imensamente o convite de poder fazer essa fala. Para mim é sempre uma satisfação estar junto com professores, alunos, os colegas aí da Unifil, discutindo temas tão relevantes, e desejo sucesso a todos vocês pelo evento, e sendo possível, voltarei em outras oportunidades entre hoje e quarta-feira também. A agenda está meio complicada, mas eu vou me esforçar para estar com vocês algumas outras vezes, tá bom? Obrigado, boa noite, bom evento para vocês. Muito obrigado, professor Lupe, nosso pró-reitor, que nos dá a honra de estar fazendo esta fala, para estas considerações iniciais para a nossa 19ª Semana de Teologia. Muito obrigado, professor. É uma alegria para a gente sempre recebê-lo aqui. Eu quero passar a palavra para a nossa gerente geral da Unifil EAD,
a nossa querida Paula Renata. Paulinha, seja muito bem-vindo. O tempo é seu para suas considerações iniciais. Imagina, querido. Na verdade, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês tenham uma semana abençoada, né? É um tema muito relevante mesmo, como já disse o professor Lupécio, né? Porque são muitas vidas, é algo muito novo mesmo, que ninguém estava preparado e nem tem como se preparar para isso, e ninguém melhor do que vocês, né? Futuros pastores e já pastores, né? Ninguém melhor do que vocês para falar sobre o tema e ajudar as pessoas a passar por esse momento. Então, tem uma semana linda, abençoada, e eu tenho certeza que é a semana mais abençoada da Unifil, né? Com certeza, com certeza. Meu pequenininho está aqui querendo aparecer junto. Ô, Benjamin, tudo bem, Benjamin? Então, uma boa semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Paulinha. Sempre bom receber você também, a sua fala e as suas considerações. Obrigado, professor Lupercio. Obrigado, Paula. Eu quero imediatamente convidar o advogado, o doutor Matheus Floriano, para se apresentar e logo em seguida nós vamos começar a falar sobre o nosso tema, alteridade. Né? Nós temos aqui pastoral e alteridade, a fé, a esperança e o amor às vítimas da Covid 2019. E o professor e advogado, professor Matheus, ele é um grande colega, nos conhecemos há muito tempo. Matheus, é uma grande alegria para a gente, uma honra recebê-lo na 19ª Semana de Teologia da Unifil. Matheus, a fala é sua, o espaço é seu. Me permita só uma consideração. Vamos procurar, pessoal, manter os nossos microfones desligados para ouvi-lo melhor. E aí, durante a sua palestra, nós vamos verificar a possibilidade de algumas perguntas e algumas pontuações aqui de vocês. Eu vou estar respondendo aqui o chat, mas vamos ficar todos atentos, porque eu creio que vai ser muito boa essa palestra, porque o conteúdo, de fato, é bastante relevante. Professor Dr. Matheus, seja muito bem-vindo, a fala é sua. Boa noite a todos, cumprimento todos os presentes, cumprimento professor Mildenberg, é um amigo muito querido, muito obrigado pelo convite, cumprimento a Paula, representando aqui a coordenação do curso de EAD, muito obrigado por esse convite, é uma satisfação imensa estar aqui na Unifil, porque eu sou um aluno egresso da instituição, eu me formei em bacharelado em Direito pela Unifil, então é com muito carinho que eu estou aqui novamente para este evento, e digo mais, eu sou um filho do Colégio Londrinense. A minha formação humanitária, a minha formação acadêmica vem desde o Colégio Londrinense, passando pela Unifil. Então, é uma alegria dizer que eu estou em casa. É uma alegria dizer que estou entre familiares, entre amigos. Passando nisso, o professor Mildenberg fez um desafio para mim, de conversar com vocês, alunos, pastores, do momento que nós estamos passando, esse novo normal, dessa crise sanitária que nós estamos passando. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte, eu não quero, no decorrer dessa minha fala, que vocês pensem como eu. Não quero que você tenha as mesmas ideias que eu tenho. Eu quero que, ao final, vocês apenas pensem, que vocês reflitam. Porque a maior liberdade que um indivíduo pode ter é o seu pensamento, é a sua crença. Então, o objetivo é que vocês reflitam. E eu quero dividir essa palavra, essa explanação, em 3 partes. Primeira parte, eu quero levantar o contexto do momento que nós estamos vivendo. Na segunda parte, eu vou falar da questão entre liberdades individuais e saúde coletiva. Quais são esses limites? E, ao final, eu quero propor uma reflexão sobre o papel do cristão ante a esse caos. Tá certo? Professor, quanto tempo eu tenho, só para não me exceder aqui? Olha, doutor Matheus, em torno de 45, 50 minutos, ok? Para que a gente possa verificar a possibilidade de termos um período aí para perguntas, para debates. Ok, muito obrigado. Então vamos lá, vamos entender o contexto que nós estamos passando. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde decretou que nós estávamos passando por uma pandemia, uma crise sanitária
mundial, um novo vírus surgiu, um vírus desconhecido, a Covid-19, a SARS-2, e de lá para cá, o saldo, o flagelo desta crise sanitária são cerca de 1 milhão de pessoas que foram a óbito. Aqui no Brasil, são mais de 5 milhões de pessoas infectadas, e como até o professor Lupércio disse, são cerca de 160 mil mortes ocorridas. E quais são os flagelos desse vírus? O primeiro deles, a morte. O segundo flagelo, crise econômica. E, diante disso, nós temos que entender como que está a realidade. Então, diante da realidade, nós temos aquilo que é conhecido e o contraconhecimento. Esse é um termo de um jornalista inglês chamado Damian Thompson. Ele fala que a estrutura da realidade ela é dividida em aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que é conhecido é o nosso dia a dia, é o cotidiano, que é uma certa estabilidade e é uma certa hierarquia nesse cotidiano. Nós podemos olhar para a nossa vida. Antes da pandemia, nós tínhamos uma rotina. Nós podíamos nos aglomerar, abraçar os nossos entes queridos, trabalhar sem máscaras. Então, esse é o conhecimento, é isso que nós conhecemos. E quando vem algo novo, algo estranho, nós temos o contraconhecimento, que é o termo que esse jornalista inglês utiliza, que é o desconhecido, que é o caos. A pandemia irrompe até nós e nós ficamos desestabilizados, nós não sabemos como nos portar. Lá em março, uma das primeiras medidas que as pessoas tomaram foram buscar auxílio das autoridades. O que nós temos que fazer diante esse novo vírus? Nós não sabíamos o que fazer. Então, nós temos, só para retomar aqui, o conhecimento, que é aquilo que é estável, e diante do caos, nós temos o conhecimento. E tudo aquilo que nós conhecíamos antes da pandemia, ela é destruída. Ela vem abaixo. Os contatos mudaram. A forma de trabalho, hoje, nós temos a oportunidade de ter um congresso home office. Então, nós tivemos que nos adequar à utilização dessas novas tecnologias. No meu caso específico, as audiências, elas são presenciais. Nós tivemos que adequar os tribunais para fazer tudo home office. Muitos de vocês também tiveram que adequar essa nova realidade. O professor Lupercio estava comentando, a Paula também comentou que a instituição de ensino teve que se adequar de forma rápida para não perder essas aulas, para não perder o conteúdo. Nós também temos que olhar para a rede de ensino pública, quantos milhares de estudantes, de alunos ficaram sem aulas até essa adequação. Então, tudo mudou. O que era conhecido não mais vale. Estamos diante do desconhecido. E esse contágio da pandemia, ela é permeada pela globalização. O que é a globalização? A globalização é uma conexão entre países, pessoas, sistemas econômicos, onde todos podem circular livremente. Então, a globalização, ela acelerou o contágio desse vírus. Porque quando nós não temos fechamento de fronteiras, mas a livre circulação de pessoas, fica mais fácil para esse vírus propagar. Então, a globalização ocasionou um fenômeno da aceleração do tempo. Porque qual que é o objetivo de todos nós aqui hoje? Combater esse vírus, evitar que pessoas morram e que danos colaterais, como quebra da economia, não nos atinjam. Então, a globalização fez isso. Cito o exemplo de uma palestra em São Paulo. Se eu fazer, por exemplo, um evento em São Paulo com 30 mil pessoas. Você pode ter pessoas de diversos locais do globo, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, e após o fim dessa palestra, cada um vai para o seu
continente, para sua cidade, para seus trabalhos, e com isso o contágio, a contaminação, ela é acelerada. E isso também, a globalização, nos leva à questão, novamente, do que é conhecido, do que é desconhecido. Conhecido é a estabilidade, o desconhecido é o caos. E quando insurge o caos em nossas vidas, nós não sabemos o que fazer, há a propagação de falsas notícias, fake news, desinformação, que é uma meia-verdade, e até uma minoração dessa doença. No início, lá em março, quantos de nós menosprezamos esse vírus? Nós falamos, meu Deus, será que é tão sério? Será que é tão grave? Será que estamos diante de uma enormidade? Muitos governantes, no início, desprezaram a doença, menosprezaram essa peste. Isso também, a globalização, e analisando sobre o contexto do conhecimento, do contraconhecimento, nós temos também a propagação de teorias da conspiração. Quantos de vocês não ouviram? Olha, esse vírus foi fabricado em um laboratório. Esse vírus é um vírus chinês. Então, tudo isso nos coloca numa situação que nós não sabemos como proceder. Algo interessante que me chamou na fala do reverendo Leonardo é que ele falou que muitas pessoas ficaram paralisadas. É isso mesmo, que quando o caos vem até nós, nós ficamos paralisados. O medo, ele faz com que nós ficamos em pânico, ficamos em desespero. E nós não sabemos como proceder. Mas eu quero também fazendo uma análise inicial, como eu falei aqui, do conhecimento e o contraconhecimento. O que é o conhecimento? Aquilo que é estável. E quando vem o caos, nós não sabemos como proceder, nós temos que analisar a realidade sobre dois polos. É um conceito que eu pego de um matemático libanês que chama Nicolas Nassim Taleb. Ele escreveu um livro que chama Antifrágil. Se vocês quiserem anotar, esse livro é Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. O Taleb, ele é um matemático e ele fica analisando como os sistemas complexos funcionam. E ele cunhou dois termos, extremistão e médio-cristão. O extremistão é o plano da realidade onde nós temos uma grande estabilidade, mas quando ocorre um evento diferente, esse evento, ele causa um impacto gigantesco, extremo, e afeta tudo que está interconectado. Por outro lado, nós temos o médio-cristão, que é o plano da realidade, onde nós temos pequenas variações, pequenas volatilidades, e que, no geral, se mantém estável. Eu vou exemplificar da seguinte maneira. O médio-cristão é como se fosse um evento na sua rua, por exemplo, uma batida de carro na rua da sua casa. Ocorreu um acidente ali, não há um impacto no restante da cidade. Então, esse plano aí é um médio-cristão. Por outro lado, no extremistão, nós temos o exemplo do blackout. O que é o blackout? É a queda de luz. Só que a queda de luz, numa cidade, ela possui efeitos terríveis, efeitos nefastos. Porque, dessa maneira, caindo a energia, nós não teremos a energia para os hospitais, no nosso caso hoje, para a utilização dos respiradores no combate à Covid-19, os restaurantes serão afetados, porque efeito em cadeia, um efeito dominó. Então, pegando esse conceito do ensaísta e matemático Nicolas Taleb, a pandemia, quando ela irrompe, ela está no campo do extremistão, nesse campo do desconhecido.
E, ao analisar isso, muitos cientistas, muitos intelectuais, muitos governantes, eles menosprezaram os flagelos desse vírus. E quando nós estamos diante do desconhecido, nós temos que trazer à baila conhecimento prático, um conhecimento empírico. A história nos mostra que diante do desconhecido, de um vírus desconhecido, de uma doença desconhecida, quais foram as medidas adotadas? A quarentena, o lockdown, conhecido popularmente como tranca-rua. Nós temos uma tradição empírica histórica que mostra que, desde os tempos imemoriais, eu quero mencionar aqui o historiador Tucídides, que escreveu A Guerra do Peloponeso. Ele faz a primeira menção de uma pandemia na história, que é a peste de Atenas. E uma das medidas adotadas ante ao desconhecido foi isolar populações, para que o vírus não se dissemine. E a partir do momento que você vai conhecendo como essa doença, as pestes funcionam, você vai fazendo uma abertura gradual. Nós também temos a menção na história, nos poemas da Ilíada de Homero, no começo, não sei se vocês conhecem, mas essa é a Bíblia grega. A Bíblia grega, no começo dos poemas, tem uma menção de uma peste. Depois nós temos também a história do Édipo Rei de Sófocles, onde ele fala que tem uma pandemia. Nos tempos bíblicos, temos também pestes, pandemias, onde a intervenção divina está ligada a esses momentos. Faço menção também ao Império Otomano, que já falava de doenças, e as medidas adotadas para combater uma doença desconhecida, a quarentena. O termo quarentena, puxando o gancho que nós estamos na Semana Teológica, vem de 40 dias no deserto, ou seja, a pessoa, via de regra, fica 40 dias isolada. E nesses países, nessa tradição histórica, as quarentenas, elas também chamadas de lazarentos, fazendo menção à história de Lázaro, que estava morto e depois reviveu. Então, diante do desconhecido, uma das medidas adotadas são as quarentenas. E está totalmente ligado com os tempos imemoriais bíblicos. Nós temos também, eu vi que o pessoal está comentando, que é curioso, é diferente, na Florença de Boccaccio, no Império Romano de Justiniano, nós tínhamos também, e o termo era sempre lazarentos, esse local onde era restringida a liberdade das pessoas, temporariamente, para que se possa tratar dessas doenças. E sabemos há anos sobre isso, então essa tradição histórica nos mostra que a medida acertada ante o desconhecido são as quarentenas. E o ponto central que eu quero refletir com vocês também, quais são os limites da liberdade individual e da saúde pública? Quando nós falamos em liberdade individual, nós falamos de direito de ir e vir, liberdade de manifestação, liberdade de crença e liberdade de fé, de você manifestar a sua religião, naquilo que você crê. Então, esses são os princípios da liberdade individual. E uma delas, liberdade de pensamento. De um outro lado, nós temos a saúde pública, que está relacionado com a coletividade. As liberdades individuais, elas são um direito inerente. A gente, no direito, estuda algo chamado direito natural. O que é o direito natural? São tradições, conhecimentos tácitos que vêm de anos e anos e anos, que não estão escritos, mas que nós sabemos que é nosso. Quais são esses direitos naturais? O direito de ser livre, o direito de nascer, e essas liberdades
individuais. Por outro lado, nós temos que pensar na coletividade. Então, quando irrompeu o vírus, e há risco de que os indivíduos contaminem toda a coletividade, no direito nós falamos que poderá haver a restrição dessas liberdades individuais enquanto houver um estado de calamidade, enquanto houver uma situação de gravidade. Por um outro lado, esse direito coletivo, essa restrição, ela não é permanente. É só enquanto durar, no nosso caso, a doença, a peste. Por outro lado, nós indivíduos temos o direito também de fiscalizar aqueles que estão restringindo os nossos direitos. Aqui no nosso caso, nós falamos do Estado, do poder estatal, do arbítrio, que seria representado por presidente, governantes e prefeitos. Então, num caso de enormidade, de um vírus, de uma peste, esses direitos podem ser restringidos. Mas se houver um excesso, se houver um abuso, nós temos que manifestar a nossa voz e falar, olha, o meu direito ele não é absoluto, mas o seu direito de tolerar os meus direitos também não é. Então, podemos dizer que a liberdade individual versus o direito coletivo, ele deve ser proporcional. Tem que haver um equilíbrio. E aproveitando para esclarecer aqui vocês, nós tivemos uma celeuma entre políticos, entre o governo federal, entre os estados e o município. E creio que muitos de vocês ouviram que a presidência da República, representado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, não poderia atuar e combater a pandemia por causa de uma decisão do STF. Eu quero esclarecer isso para vocês. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse caso? Ficou decidido, o Supremo Federal decidiu que governo federal, estados e municípios deveriam colaborar uns com os outros no combate a essa pandemia. E que o município ele tem poder para tomar medidas mais enérgicas porque ele sabe a realidade local. O governo federal, ele sabe a situação como um todo, mas na situação micro, na situação local, quem sabe? Somos nós, aqui na cidade de Londrina, quem sabe a situação como está, somos nós. Da mesma forma, os estados, em relação ao governo federal, também sabem melhor do que o governo federal. Então, foi decidido ali que deveria haver uma coordenação. Então, foi isso que foi decidido. Que cada ente federativo deveria trabalhar em conjunto, caso necessário, a situação ficasse mais grave, tomar medidas mais drásticas. Então, é isso. A liberdade individual não é um direito absoluto. Da mesma forma que o direito coletivo também não é. Deve haver uma proporcionalidade. Sei que muitos de vocês são estudantes, outros aqui são professores, muitos são pastores, outros líderes em suas congregações, em suas igrejas. E nós ficamos um bom tempo, a igreja ficou um bom tempo fechada. E esses fechamentos não foram para tolher as suas liberdades individuais. Não foi para tolher a sua liberdade de crença, de manifestação. Pelo contrário, foi pensando no bem maior, no bem geral, para evitar o contágio da doença. Então é isso. Espero que vocês entendam que esses são os dois polos. A liberdade individual e o direito coletivo, eles devem ser entendidos de maneira proporcional. E a outra pergunta que me foi incumbido aqui é qual o papel do cristão ante ao caos desconhecido? Diante dessa situação, nós temos que responder a seguinte pergunta. O que Jesus faria? Inclusive, esse é um livro clássico. O que Jesus faria? Nós temos que sempre remeter, lembrar o que Jesus disse, o que o autor e o consumidor da nossa fé deixou para nós. Então, eu quero fazer uma leitura de Lucas,
capítulo 21, dos versículos 7 ao 19, que é o sermão escatológico de Jesus. E quando nós falamos de escatologia, nos vem à mente Apocalipse, naquele sentido catastrófico, hollywoodiano, de destruição, mas pelo contrário, eu não quero ressaltar isso. Quando nós vemos nesse sentido de catástrofe, nós temos que lembrar o que significa Apocalipse. Apocalipse de João, na Bíblia, principalmente no capítulo 1, fala que Apocalipse significa revelação. Então, nós temos que lembrar que a palavra de Cristo já foi revelada a nós. Então, eu quero fazer essa leitura com vocês, Lucas capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 19. Eu quero fazer uma breve reflexão sobre a nossa postura hoje ante a esse caos desconhecido. Versículo 7 diz assim: E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pandemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como havereis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Essas palavras de Jesus Cristo foram proferidas por ele antes de ser traídos por Judas Iscariotes. Se vocês lerem todo este capítulo, Jesus ele estava pregando contra o endurecimento dos corações dos líderes judaicos. E ele alertou os seus discípulos mais próximos sobre a sua segunda vinda, sobre a destruição do templo de Jerusalém. E Jesus, como profeta perfeito, ele nos mostrou há 2000 anos atrás, que nós passaríamos por pandemias, por guerras, por destruições, por desolações, por caos. E esse sermão, de uma forma geral, esse sermão escatológico, ele é dividido em 4 partes. Na parte que nós lemos aqui, nós estamos falando das calamidades que acontecerão, que precede o fim do mundo e a sua vinda em glória, que são os versículos 8 ao 19. A segunda parte desse sermão, ele fala da grande tribulação, onde haverá a queda de Jerusalém e a destruição do templo, que, como foi dito pelo profeta Daniel. Na terceira parte, nós temos o retorno de Cristo em glória, onde ele vai nos redimir e vai julgar todos os ímpios, que é os versículos 25 e 28 deste capítulo, e por fim ele vai fazer algumas exortações ao final. Essa palavra, nós destacamos que a gente chama isso de princípio das dores, que é o período entre a primeira vinda de Cristo, onde ele veio até nós, comeu do nosso pão, sentiu as nossas dores, morreu a nossa morte, nos redimiu e ressuscitou aos céus, e a sua segunda vinda. Hoje nós estamos vivendo esse período da sua segunda vinda. Nós não sabemos quando isso dará, mas nós estamos passando por esse período, o período das dores. E
a pandemia foi prevista por Cristo há 2.500 anos. Hoje o que nós estamos vivendo foi predito por ele. Então nós não temos que ficar assustados, não temos que ficar temerosos, mas entender que Cristo tem o controle sobre todas essas coisas. Ele nos mostra que as calamidades acontecerão. Então, no primeiro ponto, no primeiro ponto-chave, na primeira reflexão, quero deixar para você que o controle humano sobre o tempo, sobre as coisas, é uma mera ilusão. Quantos de nós, lá em janeiro, lá em fevereiro, imaginaria que um novo vírus iria surgir? Isso quer dizer que nós não temos controle de nada. Isso mostra a fragilidade da humanidade. Isso mostra a fragilidade do ser humano. A segunda coisa que nós temos que entender é que esses sinais são provas daquilo que Deus, Jesus disse, aconteceu e vai acontecer. Ou seja, tudo que ele disse há 2.500 anos atrás está acontecendo. Inclusive, uma curiosidade, cerca de 30 anos depois da morte de Cristo, houve a erosão do Monte Vesúvio, lá tem um vulcão, e houve uma das maiores erupções na região ali onde Cristo vivia. Então já começou. Desde essas palavras, não há nenhum dia sequer e nós não tivemos crises, nós não tivemos guerras, nós não tivemos fome, nós não tivemos doença. Isso demonstra que o que Jesus disse aconteceu e vai acontecer. A terceira coisa que nós temos que tirar desse texto, que é necessário que o que Jesus disse aconteça, porque nós temos que entender que nós somos dependentes do poder de Jesus. Como diz lá no versículo 25 de Lucas 21, diz o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Lá em fevereiro, nós tivemos também tornados, furacões nos Estados Unidos, teve um terremoto na região do México. Tempos atrás, nós tivemos um tsunami que atingiu a América Central, devastou aquela região. Então, tudo isso que está acontecendo já foi previsto por Jesus Cristo. E também as calamidades que estão ocorrendo mostram como o pecado do homem no Éden afetou a humanidade. Lá em Gênesis fala que Deus fala que maldita seja a terra por sua causa, Adão. Ou seja, o pecado gerou uma instabilidade na criação de Deus. Como eu disse no começo da explanação, nós temos o conhecimento e o contraconhecimento. O conhecimento é a estabilidade. E quando vem algo diferente, algo novo, a quebra da ordem, da estabilidade. Ou seja, o pecado, desde o início, tirou essa estabilidade, essa ordem, e nós passamos por isso, por causa do pecado. E mais um ponto que nós temos que entender que a nossa redenção se aproxima. Ou seja, se isso está acontecendo, a segunda vinda de Cristo está próxima. Então nós não devemos ficar temerosos, preocupados com o que há de vir. E agora, já indo para o encerramento, eu quero propor algumas reflexões de nós como cristãos. Nós não devemos julgar a Deus pelo que está acontecendo. Quantos de nós, quando acontece uma tragédia, quantos de vocês, quando acontece algo que não estava previsto, questionamos a Deus? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Nós não sabemos os desígnios e propósitos de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas.
Então, nós não devemos questionar, porque o plano de Deus é perfeito. Nós também não devemos julgar as vítimas que foram assoladas por esse vírus. Infelizmente, dentro do meio congregacional, há um estigma que se uma pessoa está passando por uma provação, por uma dificuldade, é porque ela fez algo errado, ela cometeu um pecado. Não, nós não devemos fazer isso, porque as doenças, a pandemia, o caos atingirão os justos e os injustos. Nós estamos todos no mesmo barco, na mesma situação. E nós temos que se compadecer do próximo. Qual que é o papel da igreja agora falando? Cuidar das viúvas, dos órfãos. Nós, desde o início dessa pandemia, tivemos arrecadação de alimentos, arrecadação de dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas. E nós vivemos a época mais próspera da humanidade. Uma pessoa pobre no século XXI vive como um rei no século XVIII. Então, nós temos condições, capacidade de passar por tudo isso e auxiliar as pessoas necessidades, através de trabalhos sociais, através de doação de cestas básicas, através de auxílio aos doentes e auxílio também espiritual. Quantos trabalhos eu vejo aqui em Londrina de pessoas que vão aos hospitais não só para levar o alimento para o familiar da pessoa que está ali internada, mas também para levar uma palavra de consolo, uma palavra de apoio. Nunca se viu, diante dessa nova doença, os casos de depressão, os números de suicídio, de síndrome do pânico. Então, não é só a fome, não é só o flagelo econômico que nos atinge, mas a mente também é atingida. Então, nós podemos trabalhar nisso. Nós também temos que cooperar com as autoridades. Ou seja, houve uma notícia que temos o desenvolvimento de vacinas, mas enquanto ela não tem, enquanto ela não sai, nós temos que tomar os cuidados devidos, usar a máscara. Estima-se que a máscara evita o contágio em até 70%, utilizar álcool, porque um dos pressupostos da liberdade individual é que você não vai causar dano ao seu próximo. E qual que é um dos mandamentos de Cristo? Que nós deveremos amar a Deus de todo o nosso coração. Mas o segundo mandamento é amar o próximo como nós nos amamos. Então, aí entra um cuidado ao próximo. Se você ama a si mesmo e tem uma responsabilidade pelo próximo, use essas medidas. E também devemos refletir sobre o pecado e as suas consequências. Nós não somos responsáveis pela pandemia, mas nós somos parte dessa humanidade adâmica. Então, nós devemos pedir para Cristo para termos uma vida de santidade e retidão. E entender que não é o fim. Nós não estamos passando por um apocalipse no sentido catastrófico, mas no sentido de revelação, que ele está vindo e ele está aqui para nos redimir. Encerro minha fala, professor, e agradeço mais uma vez o convite. Estou aberto para perguntas. Muito bem, muito obrigado, professor, doutor Matheus, por esta sua fala, por tantas conexões, né, por todas essas, entre aspas, costuras que você foi falando até chegar, de fato, no nosso papel, na qualidade de cristãos, na qualidade de homens e mulheres que precisam fazer a diferença. Eu quero agradecê-lo mais uma vez. Nós vamos dar a oportunidade agora para algumas perguntas, algumas considerações. Existem neste grupo aqui, nós estamos com um bom grupo, alguns professores do nosso colegiado, tantos professores de outros, né, de outros colegiados, de outras frentes estão participando conosco, mas eu queria trazer para o nosso contexto a fala do nosso pró-reitor no começo, e ele falou a respeito, e com isso eu quero polemizar um pouquinho, né, polemizar esse cenário que nós estamos aqui,
porque o professor Lupe, nosso pró-reitor, ele falou sobre, ele deu indícios, né, apenas um ensaio verbal, acerca do impedimento dos cultos presenciais. E todos nós que estamos aqui, você que é estudante de teologia, você que já exerce o seu ministério, você é um pastor, pastora, missionário, missionária, enfim, até eu vi aqui que está conosco o missionário Elan, seja muito bem-vindo, meu grande amigo, grande irmão. Então vocês, nós já estamos atuantes, nós estamos atuando no ministério, somos ativos e tivemos que nos adaptar a todas estas mudanças. Nós tivemos, por obrigação, por força de decreto, tivemos que nos adaptar a tudo isso. E como foi uma experiência impactante para todos nós? A igreja, assim como todas as frentes do mundo todo, nunca mais será a mesma coisa. Não vai ser mais a mesma coisa, com certeza. E esta alteridade, este contraste, este outro, e aí uma linguagem até psicanalítica, né? De fato, precisa ser trazido por nós, para dentro da nossa mente, do nosso coração, para que possamos, com certeza, sermos atuantes depois dessa Covid. Ainda estamos vivendo, ainda estamos nos reinventando, ainda estamos nos acostumando. E como você, professor doutor Matheus, falou há pouco, muitos grupos já não estão respeitando tanto como estavam, né? Logo no começo, estão se acostumando. Todos nós estamos, de certa forma, nos acostumando com tudo isso. Mas e o papel da igreja? Será que nós temos aproveitado esta oportunidade? Enquanto o professor Matheus falava, me lembrei de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos, estavam ali amarrados com os seus pés no tronco, haviam sido expostos para serem humilhados, para serem, entre aspas, envergonhados, e depois foram presos. Mas em nenhum momento, naquele momento em que eles estavam vivendo, frustrados, talvez estavam frustrados, em nenhum momento eles reclamaram, murmuraram ou se acomodaram. Pelo contrário, começaram a cantar, a louvar, etc. e tal, e o poder de Deus pôde ser manifestado naquele lugar, houve conversões, houve mudança, houve, de certa forma, esta autoridade do reino. Né? Então, eu quero abrir aqui para você, prezado estudante de teologia, do nosso curso presencial ou ainda na modalidade remota, para que você abra o seu microfone. Vamos procurar abrir os microfones. Eu tenho uma pergunta, você dá um sinal, eu tenho uma pergunta, aí de repente eu vou localizando e a gente vai organizando algumas perguntas que talvez você tenha para dirigir ao Dr. Matheus. Quem vai ser o primeiro? Alguém? Quem sabe os nossos professores, os professores do nosso colegiado, o professor Silas, o professor Denise, o professor Osley, estão conosco. Mildenberg. Oi. Walter. Oi, Walter. Pois não, Walter. Eu tenho uma dúvida, mas seria no cunho jurídico. Essa questão que se discute muito entre a obrigação de se tomar a vacina ou a liberdade de escolher de não se tomar a vacina dentro de uma proteção jurídica, como que isso é interpretado? Matheus, o advogado é você. Excelente pergunta, Walter. Muito obrigado por essa explanação, que é algo recente. Agora nós temos a politização da obrigatoriedade ou não da vacina entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Dória, porque o Dória falou que ele quer impor a obrigatoriedade da vacina, o presidente Bolsonaro falou que não. Nós temos que olhar hoje, isso é um aspecto mais técnico, Walter, para a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ele é a nossa norma matriz, ela que baliza todo o sistema jurídico brasileiro. Então, todas as demais leis que advirem, elas têm que estar em conformidade com a Constituição. Então, assim, hoje, nós não temos uma vacina específica para o Covid-19.
Mas nós temos outras vacinas para sarampo, para febre amarela. E dentro do nosso sistema jurídico, nós temos algumas leis, que eu vou mencionar aqui, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que para algumas pessoas terem acesso a algumas medidas governamentais, como Bolsa Família, assistência, é necessário a vacinação. Mas por que é necessário ter a vacinação? Porque está comprovado a eficácia desses medicamentos. Por um outro lado, quando nós não temos uma eficácia, a Constituição entende que não deve ser obrigatória. E veja, essa obrigatoriedade, se ocorrer, não quer dizer que o Estado vai lá na sua casa e vai pegar você pela mãe e vai obrigar você a tomar a vacina. Não. Pode ser que se dê através de uma restrição a programas públicos. Acesso ao SUS, acesso ao Bolsa Família, mas temos que entender o seguinte, não deverá ser obrigatório, tá? Porque pressupõe que nós somos livres para fazer escolhas e para arcar com as consequências. Contudo, Walter, um dos princípios do liberalismo, da liberdade individual, é que você não deve causar dano a outra pessoa. Então, assim, se for comprovado que o indivíduo, ele pode contaminar outras pessoas, as demais pessoas da coletividade não podem obrigá-lo a tomar a vacina, mas ele pode ficar restrito a esses benefícios governamentais, essas assistências. Então, assim, nós temos que ponderar entre o direito individual e a saúde pública, tá? Mas esse tema da vacina, eu vou até deixar aberto para o professor Mildenberg, que quando tivermos uma vacina definitiva, nesse sentido, eu voltar aqui e fazer uma análise dessa situação. Porque hoje nós não temos uma vacina para o Covid, e esse tema está muito nebuloso. Hoje nós estamos mais na seara das brigas políticas, ainda mais em época de eleição. Então, a resposta hoje é o seguinte, não deve ser obrigatório. E quando sair a vacina, se tiver alguma legislação nesse sentido, quero voltar aqui para refletir com mais calma, mais pormenorizado, para orientar vocês. Perfeito, perfeito, Matheus. A gente vai caminhando, porque, na verdade, tudo está incerto ainda. Existe muito que a gente percebe, pessoal, e nós ficamos no meio de um fogo cruzado, existe muito efeito, muito aspecto político nos bastidores. A gente sabe disso, né? De certa forma, nós percebemos tudo isso. Mas como igreja, como pastores, como líderes, como acadêmicos, nós, de fato, precisamos ter a nossa opinião formada a respeito disso, sempre estruturado nos princípios das Escrituras, sempre estruturados no princípio da palavra de Deus, claro, para poder continuar avançando no ministério, vivendo, orientando e sempre acolhendo aquelas pessoas menos informadas ou aquelas pessoas que foram mais afetadas do ponto de vista, pode ser profissional, pode ser, acima de tudo, espiritual, né, para que a gente possa dar todo o apoio para estas pessoas. Muito bem, quem gostaria de falar alguma coisa, complementar? Walter, a gente fica então, Walter, no aguardo de decisões futuras para trazer uma resposta ainda mais pontual e ainda mais exata sobre a sua pergunta. Tá bom, meu querido? Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, professor Emerson, Walter. Uma expressão muito corrente no direito é que depende, tá? Então, nós advogados, nós dizemos o seguinte, depende. Então, vai depender o quê? Da decisão. Então, fica o meu compromisso aqui de que houver novas decisões, de nós analisarmos juntos com vocês. Ok. Mais alguém? Quem quer fazer a próxima pergunta, uma próxima colocação? Eu achei muito interessante uma fala do Matheus, mas eu não vou falar agora, porque senão a gente fica num diálogo aqui, só eu e você, Matheus. Quem quer fazer uma pergunta agora? Deixa eu falar alguma coisa?
quem? O professor Silas. Com certeza, professor. Bem-vindo, bem-vindo. Ouvindo aí. Eu estava pensando nesse tema aqui, fiquei meditando, né? Alteridade, fé, esperança e amor às vítimas de Covid. E eu fiquei olhando a palavra do doutor e fiquei meditando nisso, nessa esperança, nesse amor, nessa convocação pela vida. E me chamou muita atenção essa palavra alteridade, sabe? Alteridade é essa preocupação com o outro, né? Parece que uma coisa que nós estamos vendo na igreja, eu olhando agora a pastoral, que a igreja ela caminhou demais centralizada nas estruturas, né? E o Covid tirou a pessoa das estruturas e enfraqueceu, por exemplo, as realidades de ser igreja, tá lá no templo, né? Mas agora nós estamos deparando com outro lado, que é que o Luke falou, que é a questão do encontro humano. Uhum. Quer dizer, preocupação com as pessoas, né? Que foi a grande questão que ele falou e o que vocês estão falando também, essa questão até da psicologia está preocupada com isso, com o ser humano, né? E o Mateus falou sobre a esperança do reino de Deus, né? Eu queria fazer uma conexão à ideia, o que você acha, Mateus, dessa questão, como nós podemos fazer com que essa esperança, ela seja mais, ela leve a uma maior alteridade, sabe? Do encontro com a necessidade das pessoas, e parece que uma nova categoria de igreja vai ter que nascer aí. Eu redescobri que a pessoa tem nome, tem endereço, tem sentimento, tem dor, tem grito. Eu fui numa reunião de presbitério esses dias, fiquei assustado com o ar apático da liderança, sabe? Parece que os olhos perderam algo radiante. Isso me preocupou muito, e eu vejo essa questão que é fundamental, o amor, a esperança, a fé, mas esse encontro com as pessoas, não conceitos. A gente ficou muito conceitual, sabe? Os crentes, o povo de Deus, o povo do reino. Mas agora as pessoas têm nome, têm endereço, têm cara, têm sentimento, têm dor, têm grito. Isso está sendo uma preocupação minha. Eu acho que a gente podia levantar essa questão aqui. Não sei o que você acha disso. Professor Silas, muito obrigado pela questão. Uma das coisas que nós temos que entender é que o ser humano, quando ele vê algo abstrato, ele não compreende. Quando nós vemos os números de mortos na televisão, para ele é apenas um número. Como o senhor disse, cada pessoa que, infelizmente, veio a óbito tem um nome, tem um CPF, é um pai de família, é uma mãe de família, é um irmão de alguém. Nós temos que tirar essa abstração e nos colocar no lugar do outro, que é a empatia. E como nós devemos nos reinventar, como as igrejas, como os líderes devem se reinventar diante disso. Eu falei na minha administração aqui que, com o advento da pandemia, nós tivemos a aceleração do tempo. Ou seja, nós estamos correndo para combater o principal flagelo, que é a morte. E diante dessa aceleração, o que nós temos de recurso hoje, em que inclusive nós estamos utilizando? As redes sociais. Nós temos o WhatsApp, nós temos o aplicativo Meet. Hoje ficou tudo muito mais fácil. Esses dias eu perguntei para minha avó de 75 anos, como que ela fazia na época dela, lá de juventude, porque ela veio de Minas Gerais, retirante para o Paraná. Como que ela fazia para conversar com os parentes? Era por meio de carta. E hoje nós temos o acesso à tecnologia. Então, uma das formas de nós nos importarmos com o próximo é utilizar essas tecnologias, fazer uma ligação. Nesses tempos de pandemia, professor Silas, aqui na igreja que eu participo, na igreja local, nós nos reunimos para fazer ligações para pessoas que moravam sozinhas.
E como foi bom ter um feedback positivo daquela irmã, daquele irmão que recebeu a nossa ligação. Estar sozinho é muito ruim. Mas estar sozinho não quer dizer que você é solitário, que você está em solidão. Então, nós temos essas tecnologias que podem nos aproximar. E entender que a igreja do século XXI, ela vai ser digital. E aproveito também para refletir que quando nós voltarmos ao pós-pandemia, a nos reunirmos, darmos valor a esse contato presencial, ao afeto, aos cultos ali, como é bom adorar presencial com os irmãos, ouvir uma palavra, abraçar, mas nos adequarmos a essa nova realidade. Perfeito. Professor Silas, o professor Silas, você tocou num assunto, professor, uma expressão, uma única nomenclatura que, de fato, eu também penso bastante, até a gente conversa sobre isso, né? Apatia, meu Deus. Esta expressão está afetando líderes, pastores, denominações, igrejas, e aí como ter esperança ou nós sermos aqueles que promovem a esperança. Para promover a esperança, você não pode ser apático, né? E como não ser apático é uma outra questão também, é uma outra interrogação que a gente pode discutir, né? Discutir. Muito bem. Quem mais quer falar? Quem mais quer fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de colocação? Por favor, sinalize aí para que a gente possa passar a palavra para você. Boa noite, doutor Matheus. Na sua fala, ficou a sua percepção ou compreensão, enfim, o senhor apresentou uma visão bastante vertical no que se refere à compreensão e, consequentemente, ações diante da pandemia, né? A compreensão mais teológica, digamos. Mas a gente tem também os nossos compromissos aqui, horizontais, enquanto cristãos e enquanto cidadãos de responsabilidade com a terra, com a própria cobrança, né, com os nossos dirigentes, que tem, sim, de modo muito lento, conduzido a situação, e já estamos aí nesse número absurdo. E então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso, esse perigo, às vezes, de nós nos tornarmos até meio que pacatos diante da realidade e olharmos daí para uma dimensão, às vezes, muito espiritualizada da situação. E nós temos muita coisa acontecendo, né? A própria situação não é igual para todos. A pandemia e o vírus, ele está aí, pode alcançar todo mundo, mas geograficamente nós temos pessoas muito desprovidas, né, e muito expostas ao vírus. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas problemáticas todas aí, para nos trazer um alerta também. Selma, muito obrigado por esta questão. Fiz um panorama geral, e sua pergunta reflete muito sobre a situação individual de cada um de nós. Eu quero deixar uma frase para vocês, que o preço da liberdade é eterna vigilância. Nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo. Não devemos nos conformar. Mas temos que entender que, diante ao caos, diante Caiu a conexão do Matheus, possivelmente ele está retomando, né? Possivelmente ele já vai retomar, mas parece que o Wilson,
Você está com o seu microfone ligado, Wilson? Você tem alguma pergunta para fazer depois que o Matheus retornar? E aí ele continua com a resposta da professora Selma. Olá, Matheus. Ainda ele está... Eu acabei de dar para ele aqui eu recebi ele novamente. Alô, testando som. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Caiu um problema de conexão, caiu aqui, mas já retornamos. Nós temos que olhar, retornando, não sei se foi falado alguma coisa nesse interim que eu estive fora. Pode continuar, onde você parou. Nós temos que olhar para as nossas individualidades. Entender que a pessoa que está do nosso lado, o nosso próximo, ele vai passar por aflições, vai passar por dificuldades. E se você tem condições de auxiliá-lo, você deve ajudar. É o princípio da cooperação. Nós todos estamos na mesma situação. Nós devemos ajudar uns aos outros. Se você tem mais condição, faça doações, movimente o seu bairro, a sua comunidade para ajudar o próximo. Se você está necessitado, procure a sua igreja local, procure os seus irmãos, mas não deixe de ajudar. E uma das coisas que, pegando o gancho do professor Silas, que ele falou sobre a autoridade, nós temos a oportunidade também de pregar o evangelho, de falar o que Cristo fez em nossas vidas. Aproveitar este momento. Mas trazendo também para a nossa realidade, entender que a situação é difícil, ela é crítica, mas nós vamos passar por ela. Tá? Eu não sei se eu respondi, Selma, mas eu vejo dessa perspectiva de que todos nós podemos fazer um pouquinho pelo próximo, mas nós temos que começar. Nós não temos que esperar o governo. A sua fala foi muito interessante, que houve sim um menosprezo, houve assim uma demora pelo governo em tomar alguma coisa. Nós não devemos nos esquecer que o indivíduo, quando ele se reúne numa coletividade, ele tem muito poder, ele tem muita força. Então, nós, como indivíduos, temos que começar a agir. Porque a menor minoria do universo é o indivíduo. Mas quando nós nos reunimos para ajudar o próximo, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Perfeito, professor Matheus. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de esclarecer agora, de trazer para a nossa reunião aqui, para o nosso contexto? Natal Gardino está conosco, o Wilson agora está com o microfone desligado, a Cassiane, enfim. Vamos abrir para mais uma pergunta para que a gente possa fazer o encerramento. Eu tenho uma pergunta, então. Pois não, Natal. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, Natal? Tudo bem, muito obrigado. É bom estar aqui com vocês, viu? Bom. A minha pergunta é a seguinte, foi lido um trecho da Bíblia que nós usamos para dizer que é um sinal de que Jesus está perto de voltar, inclusive a pandemia, não é? Na Bíblia fala epidemias, a pandemia é mais ainda do que epidemia. Mas essas coisas que ele diz lá, de terremotos, de guerras, de fome e tudo mais, sempre aconteceram, não é? Como que nós podemos entender que agora, na nossa época, é um sinal de que nós estamos no fim dos tempos? Existe alguma afirmação que a gente possa dizer isso? Matheus? Eu pegando o próprio texto lido, Matheus, só um pouquinho, deixa eu te interromper um pouquinho. O som está um pouquinho, eu creio que se você chegar um pouquinho mais próximo do microfone, acho que vai ficar melhor. Oi. Alô? Alô, pessoal? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Alô, alô? Pode continuar, por gentileza. Olha, Natal, excelente pergunta. E quero voltar ao texto que foi lido. Jesus falou que o tempo
final está próximo, mas nós não sabemos quando isso irá acontecer. Nós não temos esse poder preditivo de dizer amanhã vai acontecer a volta de Cristo, ele vai vir nos redimir. Não, nós não sabemos, nós não temos esse poder. Isso mostra a nossa fragilidade, que nós temos que depender das palavras de Cristo. Eu quero lançar um conceito também que chama efeito Linde. Esse efeito Linde é um efeito matemático que diz que quanto mais uma coisa persiste no tempo, mais chances ela tem probabilidade de durar. As palavras de Cristo estão durando há mais de 2.500 anos. E tudo o que ele disse, após esses relatos, estão acontecendo. Então, as palavras de Cristo, elas sobrevivem e continuarão a sobreviver ao teste do tempo. Do tempo. Então, o próprio conceito de tempo nos mostra que o que Jesus disse foi acertado, mas eu vou passar a palavra para o pastor, o professor Mildenberg, para fazer uma consideração teológica específica nesse sentido. Na verdade, eu creio que esse texto até a gente precisava passar ele pelo crivo da exegese, né? Porque são algumas interpretações e alguns entendimentos de muitos comentaristas a respeito, muitos bibliologistas a respeito desse texto, né? Mas eu creio que no contexto aqui da nossa palestra e também sobre a alteridade, o texto ele serve como um alerta, ele serve para nós como um auxílio daquilo que está por vir. Claro que muito do que Jesus colocou e que o Evangelho de Lucas trata já aconteceram. A queda de Jerusalém, se nós olharmos pelo ponto da história, né? Crítico histórico. Isso já aconteceu, muitas das coisas ali. Mas sempre é interessante fazer uma leitura desse texto com vistas, não que o texto seja escatológico propriamente dito, mas com vistas a esse cuidado que nós temos que ter. E uma vez tendo cuidado disso, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel da liderança, no que diz respeito à alteridade, né? A fé, a esperança e ao amor para estas pessoas que foram, e todos foram. Uns foram afetados mais, outros foram afetados de menos, mas assim, todos fomos afetados com a Covid-19. E como? Reitero e insisto, como pastores, como líderes, como homens e mulheres de Deus, nós temos que obedecer aos princípios escriturísticos, amar o próximo, pensar, como diz o professor Silas há pouco, pensar no outro como parte nossa, né, como alguém que precisa da nossa oração, de uma palavra amiga, de um encorajamento, sem nenhuma letargia. Eu também tenho o privilégio de ser pastor da igreja, sou pastor titular na minha igreja, e essa palavra, é uma palavra que a gente sempre precisa trazer à tona. Sempre, praticamente em todos os cultos, em todas as nossas células, sejam elas presenciais ou no tempo do isolamento total, do decreto, a gente sempre estava dando uma palavra de ânimo para as pessoas, dizendo, pessoal, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar. Eu busquei, juntamente com o conselho da igreja, textos, promessas do Senhor, que são para nós. São promessas feitas pós-cruz. Né? São promessas que estão à nossa disposição. E pela fé, nós podemos, claro, trazê-las para perto de nós. E uma vez todos nós fortalecidos, assim eu penso, o professor Mateus, demais estudantes, bem como todos os outros professores que estão conosco, se nós nos fortalecermos, se nós tivermos uma disciplina de oração, como a oração é simples, é muito simples orar, e nós temos tempo para tudo, a aceleração do tempo, como o professor Mateus diz na sua fala, né? E de repente nós não priorizamos a oração. Como é simples, quando nós oramos, nós nos fortalecemos, quando nós oramos, o Espírito de Deus ministra o nosso coração. Quando nós oramos, o Senhor faz algo novo em nós, nos enche para que nós possamos olhar para o outro com os olhos que o próprio Cristo olharia em nosso lugar e olhou no seu tempo.
Então, eu penso, pessoal, que de tudo que foi falado, de extrema utilidade, muito contemporâneo, como diz o professor, né, o pró-reitor Lupe no começo, enfim, a palestra em si do professor Mateus, este material riquíssimo, ele conversa, né, com as frentes política, econômica, social, humana, mas eu penso da seguinte maneira: de fato, nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que não venhamos correr o risco de estarmos letárgicos, apáticos. Voltar ao primeiro amor. Né? Naquele momento, eu sou do tempo das grandes, eu sou do tempo dos grandes mover de avivamento. Eu fui para a Colômbia, num foco de avivamento de muitos anos atrás, um grande pastor. Fui para a Argentina, Cláudio Fraser. Eu pegava o avião aqui, eu ia para lá, para poder verificar e experimentar aquilo. Não é um campo empírico, não é simplesmente uma coisa assim das emoções, mas é de fato viver um pouco daquilo que a palavra de Deus nos convida a viver. Viver a parte prática, viver o amor, viver o avivamento, ver a fé em ação, e não só no campo teórico. E olha que eu sou muito teórico. Eu sou muito teórico, mas no que diz respeito ao evangelho propriamente dito, pessoal, não tem razão da nossa existência, do nosso viver, se não for por Cristo, para Cristo e para o próximo. Não existe a menor possibilidade. Como coordenador, como pastor, se eu não trabalhar para servir os professores que estão comigo, vocês estudantes que estão conosco, o professor Mateus, que gentilmente participa desta 19ª semana de teologia. Razão, não tem razão. Não existe, nós estamos aqui a 1h30. Para que disso tudo? Para discutirmos, para crescermos, para estarmos muito mais ativos naquilo que Jesus nos manda, naquilo que Jesus nos convida. Amar ao próximo como a nós mesmos. Eu creio que isso é o que deve, de fato, mover as nossas vidas, bem como o nosso ministério. Ok? Pois não, Natal, para a gente encerrar. Para a gente encerrar, essa questão é que eu falei para ver como que a gente pode responder, que dizem isso para nós, não é? Ah, mas terremoto sempre aconteceu, pandemia. Só que nós vemos que há um aumento na frequência de terremotos e de tanto mais. Essa pandemia que a gente está tendo agora, teve há 100 anos, não é? Só que isso vai acontecer cada vez mais. Mas essa questão da alteridade, como o professor Silas também observou, que viu lá os líderes apáticos, eu acho que é o ponto mais forte de tudo. Lá em Mateus 24, quando ele fala das profecias finais, para mim o verso 12 é o mais marcante. O verso 12 está tudo lá da alteridade. Ele fala assim, ó, por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. Então, quer dizer, esse para mim é o maior sinal de que a gente está no final dos tempos. É essa apatia espiritual, é essa falta de amor, é pai matando filho, filho matando pai, abortos, gente lutando para defender aborto assim à vontade. Para mim, esse é o maior sinal de que Jesus está voltando. E o amor mostra que de que lado que a gente está. Faço quórum com a sua palavra, Natal. Com certeza concordo em número, gênero e grau. Muito boa a sua colocação. E é assim mesmo agora. Eu concordo com o relator. Oi? Como diria os tribunais, eu concordo com o relator. Eu concordo com o relator. Essas nomenclaturas do direito, né, pessoal? Mas, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Professor Dr. Mateus, muito obrigado. Eu creio que você não apenas colaborou, mas você deixou um gostinho, acompanhando o Natal, você deixou um gostinho de quero mais. Você deixou um gostinho de quero mais. Talvez a gente possa, talvez não, com certeza, neste novo normal, a gente pode fazer novas reuniões, né? Inclusive, pessoal, você tem acesso na sua sala, lá no Canvas, a sala de café, né? Tem uma sala ali de curiosidades, né? Tem uma sala que você assiste os nossos programas Concepções Teológicas, algumas lives que nós realizamos. Esta palestra, ela vai para lá, nós vamos passar ela para o YouTube, vamos copiar lá o link do YouTube e vamos deixar na sala, tá? Então você vai poder participar, você vai poder rever, você vai poder
aprender ainda mais, tá certo? Eu quero agradecer aqui, professor Matheus, muito obrigado, deixou esse gostinho de quero mais para todos nós. Quero agradecer a todos os nossos professores do colegiado, professor Silas, que é um parceiro de tantos anos. Eu louvo a Deus pela sua vida, professor Silas, porque desde o tempo de Missão Antioquia nós nos conhecemos e temos aí, de certa forma, caminhado juntos. Muito obrigado, professora Denise, que eu vi, professor Osley, os demais professores também. Me perdoe se eu estou esquecendo de fazer menção de você, tá certo? Mas recebam também o nosso abraço. Todos vocês da nossa Unifil de EAD, que tem as aulas remotas, muito obrigado pela sua participação. Os nossos alunos do curso presencial, muito obrigado. Eu coloquei há pouco ali no chat, não sei se vocês viram, eu coloquei ali a palestra de amanhã, certo? Vocês receberam aí? Sim ou não? Ó, eu coloquei eu vou colocar de novo, isso, vou colocar de novo, olha lá, ó. Amanhã, palestra remota, com o cirurgião geral, Dr. Délcio Amorim, saúde pastoral e teopsicoterapia. Excelente, o professor Silas está aqui, o professor Silas trabalha junto com o Dr. Délcio, tá? Me parece que o professor Silas que é em pós-graduação também, né? Então, pessoal, imperdível. Eu quero que você participe para que você tenha direito, obviamente, ao certificado. E eu quero também que vocês convide outras pessoas, outros pastores amigos seus, colegas, tá, pessoas da sua igreja, convide, replica o link, não vai ter nenhum tipo de problema, porque este trabalho que o Dr. Délcio está fazendo é extraordinário, fantástico, com certeza. E vai ser de grande utilidade para as nossas vidas e para os nossos ministérios. Ok? Muito obrigado, professor. Professor, fazer duas menções aqui, que eu vi o pessoal escrevendo no chat, do livro que eu citei, que é do Nicolas Nassim Taleb. É um livro muito frágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Tá? Procurem esse livro, é muito interessante, vai abrir a perspectiva de vocês sobre entendimento do domínio da realidade, das coisas, e eu procurei colocar sobre o prisma bíblico também. Eu coloquei no chat ali. Isso mesmo, tá? Eu coloquei no chat, eu tenho esse livro, eu li esse livro, fantástico, fantástico. Ele fala, de certa forma, ele vai falar sobre a perseverança, né? Numa linguagem mais bíblica, numa linguagem mais espiritualizada, nós temos que, de fato, perseverar, né? Muito bem. Pessoal, muito obrigado, Deus os abençoe, um bom descanso a todos, não falte na palestra de amanhã, que amanhã nós vamos dar continuidade à nossa 19ª semana de teologia da Unifil. Grande abraço a todos, Deus os abençoe, professor Matheus, os demais, muito obrigado, Deus os abençoe. Tchau a todos. Tchau.